Bom dia, alunos, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Leandro, que vai dar continuidade ao trabalho da disciplina Educação Física do segundo semestre do ano de 2020. E nós vamos falar sobre esporte de invasão. Quando você para pensar, só analisando o nome, o que você consegue entender sobre um esporte de invasão? A palavra esporte, eu creio que você já tem uma noção do que seja. E invasão? O que vem na sua cabeça quando você pensa invasão? Você pensa em invadir, não é isso? Então, no caso, o esporte de invasão seria um esporte que prioriza a invasão. Mas que invasão, Leandro? Calma. Eu vou colocar aqui para vocês, no segundo slide, que vai dar uma noção para vocês do que são essas duas palavras e logo depois nós vamos tipificar, conceituar o que é o esporte de invasão. Ok? Vamos lá? Olha o que tem escrito no nosso slide. Atenção. Esporte. Qual é a denominação de esporte? Esporte, conjunto de exercícios físicos que se apresentam sob a forma de jogos individuais ou coletivos, cuja prática obedece a certas regras precisas. Quer dizer o quê? Quer dizer que o esporte ele é uma atividade onde se prioriza as regras. Se você vai jogar um futebol próximo da sua casa, em uma quadra ou então na rua, você não está necessariamente praticando o esporte. Você está praticando um jogo. Até porque o jogo do futebol que você joga com certeza não possui todas as regras do esporte futebol. Agora, se você vai participar de um campeonato de futsal regional ou então de futebol regional, eu posso dizer que você está praticando o esporte futebol, o esporte futsal. Porque nesse esporte, nessa atividade, você prioriza as regras do esporte futebol, ok? Então o esporte ele é praticado obedecendo certas regras precisas. Então depois que você já tem noção do que é esporte, vamos ver o que é invasão. Eu peguei um conceito do dicionário. Invasão, substantivo feminino de ação e de invadir. Então isso quer dizer que uma das regras do esporte é você invadir o território da outra equipe. Então, o esporte que você tem que sair do seu território, da sua área, e tentar invadir o território de outra equipe, nós chamamos de esporte de invasão. Aí você diz, sim, Leandro, eu já entendi o conceito, mas me diz alguns esportes que sejam esportes de invasão. Vamos ver no próximo slide. No próximo slide, eu coloquei um conceito. No slide anterior, nós apenas explicamos cada uma das palavras, né? A palavra esporte, e explicamos também a palavra invasão. Agora nós vamos dar o conceito do esporte de invasão. Presta atenção, mas é mais ou menos o que eu falei ainda há pouco. Esporte de invasão são modalidades em que as equipes tentam ocupar o setor da quadra, atenção, ou campo, defendido pelo adversário, para marcar pontos. Além de pontos, ou gol, ou cesta, ou touchdown, que nós ainda vamos explicar mais na frente, ao mesmo tempo que tem que proteger a própria meta, proteger o seu próprio lado, proteger de ser invadido pela outra equipe. Eu coloquei uma foto do basquete. Leandro, o basquete é um esporte de invasão? Sim. Perceba, você tem dois setores, um lado de um time e outro lado de outro. Procede? Procede. Você tem que tentar invadir o setor do adversário para tentar fazer a cesta, marcar um ponto. Não é isso? Procede. E ao mesmo tempo que você tem que defender a sua área para que a outra equipe não invada e faça a cesta. Correto? Correto. Então nós temos aqui um típico esporte de invasão. Mas como a pergunta que eu fiz ainda há pouco, Leandro, sim, eu vi aqui o basquete, mas me diz outros esportes de invasão que eu não estou lembrando muito bem. Não tem problema, agora sim vai o slide certo, presta atenção. Quais esportes de invasão você conhece? Eu coloquei alguns esportes de invasão aqui para você ver
o leque que nós temos de esportes de invasão. Isso aqui são os esportes conhecidos, com regras oficiais e que alguns participam das Olimpíadas, mas nem todos. Mas não é porque não participa da Olimpíada que não seja um esporte. Ele apenas, se ele não participa da Olimpíada, ele não é um esporte olímpico. Mas ele continua sendo um esporte se ele tiver federações e se ele tiver regras pré-estabelecidas. Ok? Percebam os esportes que eu coloquei aqui no slide. Eu coloquei o frisbee, o rugby, o futebol americano, o hóquei na grama. Aí eu abro um parêntese. Você diz assim, Leandro, esses 4 primeiros eu não sei nem de onde vai, cara. Eu nunca ouvi falar na minha vida. Calma. Eu botei esses primeiros porque são exatamente esses esportes que a gente vai tentar explicar para vocês nas nossas aulas de esporte de invasão. Porque futebol, futsal, basquete, handebol e polo aquático, os meus alunos já conhecem, porque eu dou aulas disso para eles. Agora, esses 4 primeiros, que são esportes já um pouco menos conhecidos, eu vou aproveitar essas aulas online para explicar para vocês, ok? Então, vou ler mais uma vez. Quais esportes de invasão você conhece? Olha os esportes que eu coloquei. Frisbee, rugby, futebol americano, hóquei na grama, futebol, futsal, basquete, handebol e polo aquático, ok? Então vamos ver qual é o primeiro esporte que nós vamos explicar, sendo um esporte de invasão. Atenção! Moçada, antes de eu explicar o esporte que é praticado com o frisbee, eu tenho que explicar para vocês primeiro o que é o frisbee. Porque o esporte, ele não é chamado de frisbee. Eu vou explicar para vocês mais na frente. O círculo, o aparato que é lançado de forma redonda é que é chamado de frisbee. Então algumas pessoas acabam caindo no erro de chamar o esporte em si de frisbee. Não, o esporte não é frisbee. O jogo talvez seja frisbee. Lembra a diferença de jogo e esporte que eu falei para vocês agora há pouco? Então, o jogo pode ser frisbee, mas o esporte não é frisbee. O frisbee nada mais é do que, olha o que eu coloquei aqui no slide. O frisbee é um objeto em forma de disco, geralmente feito de plástico, com diâmetro entre 20 a 25 centímetros. Seu formato permite o voo quando são lançados em rotação. Moçada, por que o frisbee ele tem o formato de disco redondo, como mostra aqui na foto? Ó, essa fotozinha aqui é amarelo, meio verde amarelado. Por que ele tem esse formato? Você consegue pensar em alguma explicação para me dar? Vou contar 5 segundos para você me dar essa informação, pensar e tentar me dar essa informação. 1, 2, 3, 4, 5. Atenção, moçada. O formato de disco é porque facilita quando ele gira, quando você lança ele girando, para que ele tenha maior movimento no ar e consiga planar de acordo com o seu lançamento. Como é que eu posso te dar uma explicação melhor em relação a isso? Tá certo que nós nunca vimos discos voadores. Eu, pelo menos, nunca vi, né? Não sei se você já viu. Não sei, mas vamos supor que você também não tenha visto. Mas se você olhar na televisão, em filmes, ou em algum tipo de documentário que alguma pessoa já viu, você consegue observar que o disco, olha o nome, disco voador, ele tem o formato o quê? Redondo, como se fosse um frisbee. E ele anda, né? Ele voa, e ele voa girando. Isso quer mostrar para vocês que um objeto em forma de círculo que ande girando em torno do eixo, como o disco voador, ele tem maior probabilidade de se movimentar no ar através de um impulso. Que impulso é esse? É o lançamento que você joga o disco, ok? Então eu tentei usar essa análise, essa comparação, para que você possa entender qual foi o objetivo de colocar o frisbee de forma redonda. Leandro, por que não de forma quadrada? Por que o frisbee não pode ser na forma de uma caixa de pizza?
Porque aquele formato girando, ele não vai ter o mesmo desempenho do que um formato redondo. Tá entendendo? Então, reformulando, o frisbee nada mais é do que um objeto em forma de disco redondo, ok? Geralmente feito de plástico com diâmetro de 20 a 25 centímetros. Seu formato permite o voo quando são lançados em rotação. Lembra do exemplo do disco voador? Sei que você nunca viu, eu também não vi, mas serviu o exemplo, beleza? Então vamos dar continuidade. Lembra, o esporte não é o frisbee. O que eu estou dizendo para você é que esse disco que esse rapaz está segurando na foto, ele se chama frisbee, ok? Vamos lá. Percebe que o professor Leandro já começou a profissionalizar o slide, hein? Olha o slide aí, a figura, o GIF se movimentando para você observar, hein? Eu vou disponibilizar esses slides para vocês olharem com mais calma, beleza? Aqui é só para mostrar no computador para vocês. Mas perceba que eu coloquei em o primeiro aqui de cima, ó, o nome frisbee. Aí o que tem embaixo? Qual é o GIF que tem embaixo? É um cara numa praia jogando vários frisbees para cima. Ele joga a volta, ele pega. Ou seja, ele está se divertindo na praia. Ele está praticando um jogo ou um esporte? Um jogo. Ele está adaptando aquela brincadeira de jogar o frisbee sem nenhum tipo de regra. A regra que ele quiser. Ele não está nem um pouco preocupado em obedecer regras. Ele está preocupado em se divertir na praia. Percebe que ele está apenas de short, está sem camisa. Então, ali não é um jogo em si, com regras pré-estabelecidas. Agora, olhe do lado. Do lado nós temos o Ultimate Frisbee, ou Frisbee Ultimate. O que isso quer dizer? O Frisbee Ultimate, na verdade, é o esporte. Você pode chamar o esporte com o nome de Frisbee Ultimate. É um esporte onde você utiliza o frisbee, que é o disco, para praticar um esporte com regras pré-estabelecidas. Tanto que você percebe que no GIF nós temos as pessoas com equipagens, as pessoas lançando o frisbee um para o outro, a pessoa de uma equipe com uma equipagem joga para o mesmo da sua equipe, enquanto outra pessoa que está com a outra equipagem tenta impedir. É isso que mostra o GIF. Então nós podemos dizer que o frisbee é o disco. Agora, o Ultimate Frisbee é o esporte que você joga com o frisbee, ok? Deu para entender isso aí? Vamos dar continuidade. Fone de ouvido aqui quase caiu, que eu estou usando o fone de ouvido, moçada, para melhorar o áudio para vocês, tá? Eu comprei um extensor, mas eu tive que comprar pela internet, ainda não chegou, porque eu consegui comprar mais barato. Aqui em São Luís está muito caro. Então vamos esperar chegar, porque aí eu vou ficar um pouco mais afastado, acho que vai ficar melhor para vocês. Enquanto isso eu vou fazendo aqui um pouco mais próximo. Beleza? Olha o que nós vamos ver. O histórico do frisbee. Por que é o histórico do frisbee? Porque nós vamos primeiro falar quando ele não era esporte, quando ele era apenas jogo. Quando ele passar a ser esporte, ele vai ser Ultimate Frisbee. Ok? Vamos dar uma lida. O histórico do frisbee. Estudantes de universidades próximas jogavam as latas de tortas vazias entre si, gritando frisbee. Raciocina comigo. Jogavam as latas de tortas vazias. Qual é o formato de uma torta? Geralmente, quando você olha numa televisão, em um desenho, ele vai comer uma torta. Você olha o formato, ó, redondo, não é? Aquelas tortas do Pica-Pau, do Tom e Jerry. Não sei nem se vocês assistem Pica-Pau, Tom e Jerry, né? Isso aí é da minha época. Mas dê uma olhada no YouTube. Aquele disco, que era em forma de lata, que vinha as tortas, eles jogavam um pro outro e gritavam frisbee. Isso foi assim que surgiu o frisbee, não só o disco, mas o jogo de um jogar para o outro. Lembra que eu falei para vocês? Eu sempre digo para meus alunos, e meus alunos sabem, esporte, quando ele é criado em forma de jogo. Até porque não tem regras pré-estabelecidas, não existem federações, não existem confederações. Com o tempo que as regras vão se consolidando e criando federações, confederações, e as regras vão se estabilizando, aí nós temos um esporte. Então, no começo,
nós tivemos o quê? O frisbee. Apenas universitários, com tampas de latas redondas, jogando um para o outro. Isso é o início, é o surgimento do frisbee, ok? Vamos dar continuidade. Peraí que embaçou um pouquinho aqui. Não embaça a câmera. Atenção! Na forma como hoje é conhecido, o frisbee surgiu em 1957, sendo produzido pela empresa, agora você me pegou, mas eu vou tentar ler da melhor maneira possível para você. Atenção! One O Toy Company. Essa empresa é que disse assim, não, os caras não vão jogar esse esporte jogando lata de torta. Pelo amor de Deus, vamos fabricar um frisbee. Vamos fabricar de plástico, como nós mostramos ainda há pouco, de 20 a 25 centímetros, e que ele tenha leveza para a gente jogar girando e ele faça o movimento que a lata fazia. Aí a empresa, ó, fabricou. Então os universitários, em vez de jogarem com a lata de torta, começaram a jogar com o frisbee fabricado por esta empresa. Beleza? Vamos lá?